Exploradores do conhecimento, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de número 9. Eu espero que estejam todos bem, com saúde. E vamos lá, vamos dar início à nossa aula, que vai ser sobre advérbios e os verbos do dia a dia. Adverbs and day-to-day verbs. A classe das palavras que são mais importantes e que a gente ainda não viu do inglês são os advérbios. Com ela a gente fecha as classes que são suficientes para entender, compreender as frases em inglês, pelo menos das simples, né? E com os verbos do dia a dia a gente vai abrir um leque de possibilidades do que a gente pode falar ou entender a respeito do assunto, tá? Coisas do dia a dia. Os verbos do dia a dia que eu trouxe foram apenas dois, só que esses dois verbos dá para combinar ele de 1 milhão de formas diferentes. Os verbos são do e make. O verbo to do e to make, ambos significam fazer no português, mas cada um com a sua peculiaridade. Vamos aprender a usar direitinho eles? Vamos começar com os advérbios. Adverbs. Primeiro, o que é um advérbio? O advérbio ele vai ter relação direta com o verbo, ele vai descrever. Assim como o adjetivo vai descrever um substantivo, o advérbio vai descrever um verbo da forma que aquela ação, né, que o verbo representa está ocorrendo. A forma básica é sujeito, verbo e advérbio, forma básica. Isso acontece quando o verbo ele não requer complemento, como por exemplo o verbo run. Sujeito, eu. Eu corro, ok, tradução. I run, eu corro. Aqui a gente tem, por exemplo, advérbio. Aqui está perguntando how, como. Advérbio de modo ou de maneira. Advérbio de modo, maneira. A gente tem quick, quickly, slowly, unfortunately, successful, quickly, slowly, unfortunately, successful. Ok? São esses quatro que a gente tem de advérbio de modo. Quick é adjetivo. Quando a gente coloca o ly, vira um advérbio. I run, eu corro. Mas de que forma? Rapidamente, ligeiramente, poderia ser. Quickly. I run quickly. Ok? I run quickly. I run slowly. Eu corro devagar, vagarosamente. Devagarmente não existe, né? Eu corro vagarosamente, eu corro rapidamente. Ok? De modo cabe melhor com o verbo run. Mas, por exemplo, poderia usar os advérbios de where, de lugar. Where significa onde. Então vai indicar os advérbios de lugar. Place. Place significa lugar. Os exemplos que tem aqui: número 1, inside. Número 2, outside. Número 3, somewhere. Número 4, everywhere. Inside significa dentro, do lado de dentro. Outside significa fora, do lado de fora. Somewhere significa em algum lugar específico, mas não especifica onde que é. Mas é aquele lugar e ponto. Somewhere, um lugar só. Ok? Everywhere significa vários, todos os lugares. Por exemplo, God, Deus, ok? God is, ser ou estar, He is, né? God is everywhere. Deus está Deus está por toda parte. Everywhere. God is everywhere. E um exemplo aqui para a gente utilizar os advérbios de tempo. Ó, a pergunta é when. When significa quando. Os advérbios de tempo a gente tem número 1, yesterday. Yesterday. Yesterday significa ontem. Número 2, today. Today significa hoje.
Número 3, tomorrow. Tomorrow significa amanhã. E número 4, now, agora. Poderia usar o verbo run novamente? Poderia. I run. Eu corro agora. Now. Eu corro agora. I run. Eu corro hoje. I run today. Ok? Então a gente tem os advérbios para descrever a forma como o verbo, como a ação ocorre. Aqui tem uma segunda forma, uma segunda estrutura que é direcionada para aqueles verbos que eles exigem um complemento, tá? Aí sujeito o verbo, o complemento que ele exige seria um verbo transitivo, né? Que exige um complemento, seja ele direto ou indireto, enfim. Um verbo transitivo sempre é aquele que pede um complemento. Então a gente tem o sujeito, o verbo transitivo, o seu complemento e por fim a gente coloca o advérbio nessa estrutura. Isso quando a gente está falando de advérbio de tempo, de lugar e de modo, ok? Quando, onde e como. Por exemplo, se eu vejo, quem vê alguma coisa ou alguém. I see you. Eu vejo você. Essa frase aqui é muito utilizada, tá? I see you tomorrow, por exemplo. Vejo você amanhã. See you tomorrow. See you é uma frase completa. Vejo você. Aí especifica. Vejo você amanhã. Tomorrow. Quando vai ter relação ao verbo, certo? Quando vai ser visto? Quando vai eu vou ver você? Amanhã. Tomorrow. Tomorrow. I see you tomorrow. Outro exemplo, a gente podia dizer she speak. She speak, como é she, né? Terceira pessoa. She speaks. She speaks Portuguese. She speaks Portuguese quickly. She speaks Portuguese quickly, tá? Advérbio de modo. De que forma que ela fala português? Rapidamente. She speaks Portuguese quickly. Ela fala português rapidamente. Por exemplo, he play. Lembrando que play pode ser 1 milhão de coisas no inglês. He play. Até mesmo por isso que tem complemento. Acho que até no português tem complemento. É um verbo transitivo. He plays. O Szinho. He plays. He plays. Guitar. Instrumento musical, tá? Electric guitar é a guitarra. Só guitar é violão. Ok? He plays guitar. Aqui eu consigo imaginar um diálogo, por exemplo. Alguém diz, ele toca. He plays guitar outside. Ou então, where he plays guitar. Onde ele toca guitarra? Onde é que ele toca violão? He plays guitar outside. Lá fora. Tá? A ideia do lado de fora. Então é sempre assim, sujeito, verbo, o seu complemento, já que é um verbo transitivo, que exige complemento, seja ele direto ou indireto, e o advérbio. Essa é a estrutura básica do advérbio. A gente viu isso para advérbios de tempo, lugar, e modo. Aqui a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, esse é um filme americano, aqui embaixo a gente tem o filme americano, de repente 30, né? Suddenly. Suddenly é de repente. De repente, suddenly. Tem gente que fala suddenly, tem gente que fala sadly. Sadly. Suddenly, sadly. Tem a ver com sotaque também.
Por exemplo, nos Estados Unidos, esse filme chamava 13 Going on 30. Dos 13 vai pros 30. Só que isso é muito gíria, sabe? E quando chegou na Inglaterra e principalmente na Austrália, o título ficou assim, Suddenly 30. O que ficou bem parecido com o português. De repente 30, de repentemente 30. Tá? Dessa ideia. Aqui tem advérbio de repente advérbio de tempo. Outro exemplo que eu trouxe é advérbio de modo, manner. Ouçam aí. Tá, a gente tem aqui o adjetivo unconditional e um advérbio unconditionally. Unconditionally. Ela tá falando do amor, por exemplo. I love you. Se fosse no presente, I love you. Eu amo. Quem ama alguém, certo? Ou alguma coisa. I love you. De que forma eu amo? Então vai descrever o verbo amar. Eu amo incondicionalmente. I love unconditionally. I love you unconditionally. Eu amo você incondicionalmente. E o terceiro exemplo aqui, eu vou levar vocês de volta para 1939, até que quem nunca esteve lá eu vou levar de volta em tempo, né? E a gente vai ouvir aqui a mocinha mais famosa, a música mais ouvida no planeta de todos os tempos. Somewhere over the rainbow. 1939, o Mágico de Oz, Somewhere over dessa ideia de além, que para depois, né? Logo em seguida, essa ideia de após. Somewhere over the rainbow. Em algum lugar além do arco-íris, tá? Dá essa ideia. Somewhere, vocês viram que nesse caso o advérbio ele foi para o início da frase. Então, muito provavelmente tem uma vírgula aqui que eu esqueci. Esqueci de escrever aqui na legenda, foi que escrevi a legenda. Somewhere, em algum lugar, over the rainbow, além do horizonte, além do arco-íris. Então, como vocês viram, formas diferentes podem ser utilizadas em locais diferentes do advérbio, tá? Mas, em geral, é isso. Que eu mostrei para vocês: sujeito, verbo, advérbio. Quando tem complemento, sujeito, verbo, objeto, que vai complementar o verbo, e no final advérbio. Então, geralmente, a regra é essa: o advérbio vai no final. Como vocês viram, se eu trocar a ordem, eu vou necessitar de uma vírgula. Mas o advérbio tem mais um tipo de advérbio que eu coloquei aqui, que ele é muito utilizado. How often? How often significa com que frequência. Então a gente está falando do advérbio de... Vou trocar aqui a quadradinha. Então a gente está falando do advérbio de frequência. Frequency. Tá? Por exemplo, nesse primeiro formato que a gente vê aqui, ó. Pode ter um objeto, pode não ter, né? Dependendo do verbo. Primeiro exemplo aqui, a gente tem sujeito, I, por exemplo, always, I always go, verbo ir, to the bar. I always go to the bar. I always go to the bar. Eu sempre vou pro bar. Ok? I always go to the bar. Eu poderia dizer de outra forma essa mesma frase, por exemplo. I go to the bar
always. O advérbio de frequência, ele é característico por causa disso, porque ele facilmente troca a ordem onde ele se encontra, sem alterar em nada a frase. Outros advérbios também são capazes de fazer isso, só que isso acontece com muita frequência, então a gente está falando de advérbio de frequência, a gente vê com muita frequência essa troca de lugar no advérbio de frequência. Então, se vocês virem, não no final, isso é comum para advérbio de frequência. Para outro tipo de advérbio, é menos comum, tá? Outra forma é começar com advérbio. Esse aqui, todos os advérbios, tipos de advérbio fazem, mas uns com mais frequência, como frequency, e outros com menos. Always, sempre, always. I go to the bar. I always I go to the bar. Então eu posso dizer I always go to the bar. Sujeito, advérbio, verbo e complemento. I always go to the bar, que é esse lá de cima. I always go to the bar. Eu sempre vou para o bar, tá? Ou segundo aqui, I go to the bar always. Eu vou pro bar sempre. Esse é o mais comum, tá? O mais comum é advérbio no final. E always, vírgula, I go to the bar. Os três estão certos. Essas três formas podem acontecer com qualquer advérbio, seja de tempo, de modo, de frequência, de lugar. Desculpem. Seja o advérbio de tempo, de frequência, de lugar, de modo, tá? Independente disso, ele pode assumir outros lugares, esses três lugares na frase. Só que quase todos os advérbios tendem a ficar sempre nesse formato aqui. I go to the bar always, lá no final da frase. Os advérbios de frequência, eles mudam de lugar, são os que mais são vistos fora do seu lugar. E tá ok, sabe? É uma outra forma de falar. Esse aqui, se tu põe no começo de frase, ele exige uma vírgula, ele tá no local errado. Errado aspas, né? Não tradicional. Depois do sujeito, I always, entre o verbo e o sujeito, I always go to the bar. Eu usei sempre, né? Always. Outros advérbios de tempo que, substituindo nessas frases pela palavra always, ia casar perfeitamente também. Qualquer advérbio de frequência. Always é sempre. Aqui o número 1, always, sempre. O número 6, o último, never. Never ou never. Significa nunca, tá? I never go to the bar. Eu nunca vou no bar. I go to the bar, never. Aí ficaria estranho. Eu não sei explicar porquê, mas ninguém falaria. I go to the bar, never. Ninguém fala isso. É uma questão de adaptação mesmo. Todo mundo vai falar I never go to the bar ou never I go to the bar. Agora, I go to the bar never, não sei porquê, mas não é falado, tá? Always casa nesses três formatos. I always go to the bar, I go to the bar, always I go to the bar, tá? Gramaticalmente não tá errado usar o never nas três ordens, só que não soa natural para eles. Não sei porquê, nem pra mim soa natural. I never go to the bar soa natural. I go to the bar never não soa natural. Never I go to the bar. Aí também soa ok. Tá bom? A gente tem aqui o número 2 aqui embaixo. Número 2. Usually, generally. Aqui eu coloquei uma escala, né? 1 significa sempre e 6 nunca. Então no meio tem os meio termos aí. A gente tem sometimes, significa assim uns 50%, tá? Às vezes vai, às vezes sim, às vezes não, tá? I sometimes go to the bar. Às vezes eu vou no bar. Beleza, dá uma ideia de 50%. Sometimes, aqui ó, número 4 aqui embaixo. Número 4, sometimes. 50%. I go to the bar sometimes. Tá ok também, eu vou pro bar às vezes. Às vezes, sometimes, I go to the bar. Eu vou pro bar, ok?
algo que é menos de 50%, mas acontece. É mais para menos do que para mais, mas eu vou no bar de vez em nunca, de vez em quando. Dá uma ideia assim, por ali dos 25%. Rarely. Rarely. Ok? Raramente. I rarely go to the bar. I go to the bar rarely. Rarely, I go to the bar. Tá, as três formas casam. Número 2, usually ou generally. Usually ou generally dá uma ideia, sei lá, de uns quase sempre, digamos uns 80%, tá? I usually go to the bar. I go to the bar usually. Usually, I go to the bar. Ou generally, são sinônimos. Usually são dois advérbios de frequência que são sinônimos. Trocado um pelo outro, tanto faz. I generally go to the bar. I go to the bar generally. Generally, I go to the bar. Generally. Considerando que é inglês, né? Até que é uma palavra longa de falar. Tá, a gente tem aqui o número 3, often ou frequently. Often ou frequently. Pode-se dizer que é uns 75%, 70%, tá? De frequência. I often go to the bar. Eu vou no bar com frequência, quer dizer. I go to the bar often. Eu vou no bar com frequência. Often I go to the bar. Com frequência, eu vou ao bar, ok? I frequently go to the bar. I go to the bar frequently. Frequently, I go to the bar. E é isso. Always é 100%, tá? Eu sempre é sempre, não tem exceção. Usually, frequently, ou usually, generally dá essa ideia de 80%, né? Eu vou com uma frequência boa. Often, frequently também dá uma ideia de entre 50% e 100%, digamos uns 70%. É menos que usually ou generally. Sometimes é bem 50% mesmo. Eu às vezes vou e às vezes eu não vou. Tipo, a chance de eu ir ou não ir é similar. Rarely é quase nunca, mas às vezes, mas mais para menos do que para mais. E nunca, né? 0%. Tá? Mas, por exemplo, vai muito da gente estar ouvindo, lendo, a forma que, e ficar observando, sempre pegar uma frase, a forma que é utilizada. Esse never, eu não sei explicar para vocês o porquê, talvez um nativo da língua inglesa saiba explicar, mas eu não tenho essa sensibilidade do porquê I go to the bar never não casa bem, soa mal, soa incomum essa frase. Enquanto as outras duas soam normal para never. I never go to the bar, never, I go to the bar. Eu não sei explicar o porquê, tá? Mas I go to the bar never, eu acho que gramaticalmente não é errado, mas soa estranho. Não soa natural. Aqui tem vários advérbios, tá? E não existem só esses advérbios, viu? Eu mostrei 4 tipos de advérbios diferentes: tempo, lugar, modo e frequência, mas existe uma quantidade considerável de outros tipos de advérbio. É bem similar ao português, nesse caso de classificação de palavras. Que tipo de advérbio que é, tá? Lately, subsequently, remarkably, previously, previamente, enfim, similarly, similarmente, e aí vai. É um mundo, os advérbios por si só é um mundo de palavras e tipos diferentes. Não só os 4 que eu mostrei hoje, tá? Advérbio de frequência, a gente vê com mais frequência fora de ordem. Day-to-day verbs. Vou começar aqui com o verbo to do. To do é fazer. Por exemplo, a frase I know, eu sei. I know what to do. Eu sei o que fazer. Ou eu sei, por exemplo, posso dizer também I know how to do. Eu sei como fazer. To do. For example, I do business. I do business on internet.
For example, eu faço negócios na internet. Provavelmente a gente está falando aí de um trader, pessoa que mexe com bolsa de valores, tá? I do business on internet. Outro exemplo, I do my homework. I do my homework. Eu faço meu dever de casa, tá? Minha atividade para casa. Meu trabalho que eu trouxe, né, para fazer em casa. Homework. Por exemplo, you do, você faz a good, a good job. Você faz um bom trabalho, tá? Tô elogiando aqui. You do. Opa, faltou um word. You do a good job. Você faz um bom trabalho. É um elogio. Você sujeito, do é o verbo fazer. Quem faz alguma coisa. A good job, um bom trabalho. Ok, um complemento e o complemento aqui, ó. Um bom trabalho, é um complemento do verbo do. Quem faz alguma coisa. Faz o quê? Faz um bom trabalho. Tá? Agora, a gente tem aqui o exemplo do contrário. I don't what to do. Eu não sei o que fazer. I don't know what to do. What? O T do final, que mal é falado do what to do, ele vai virar uma coisa só com to do, do fazer, tá? I don't know what to do. To do. Esses dois T's aqui, ó, vão se juntar. Ouçam a música. Dá pra ouvir muito rápido e muito quase inaudível, como se fosse o som de WA. What to do? I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. I could probably say. I can probably say. Acho que é isso que diz a música. Enfim, tá? Então, do é fazer para muitas coisas. Observem que todos nessa situação, toda vez, na verdade, toda vez o verbo to do, ele vai estar ligado com 3 tipos de coisas. Com ações, então, verbos que indicam ações, tá? To do, quem do business, está indicando uma ação. Fazer na ideia de ações, de ação. Sempre vai indicar ações. Tasks são como tarefas. São tarefas, na verdade, a tradução. Tasks. To do pode ser ações, tarefas ou atividades. Sempre que na frase estiver ligado a esses 3 tipos de coisas, atividades, tarefas e ações, a gente vai usar to do quando a gente quiser falar o verbo fazer em inglês, tá? Aqui o do, ele é muito peculiar porque ele pode ser um auxiliary, um verbo auxiliar, ou seja, ele vai transformar a frase, tá? Mas ele não vai ter sentido na frase. Ele vai servir só para deixar claro que tipo de frase que é. Outro verbo vai realizar a função de verbo. Ele não vai realizar a função de verbo. Ele é só um auxiliary para definir uma nova classe. Deixa eu ser mais claro. What, o que? Do you do? Olha, traduzindo para o português. O que você faz? Essa aqui é a pergunta clássica, extremamente formal para, tipo, tu trabalha com o quê? Ok? E o do, podem ver que quando eu vou traduzir, ele não tem sentido. E para que ele serviu então? Ele serve como auxiliar, tá? Ele não aparece na tradução, esse do aqui, mas ele vai deixar a estrutura da frase perfeita para uma pergunta formal.
Uma pergunta formal sempre vai ser assim, nesse sentido do do, tá? E aqui o verbo que está sendo perguntado. Por exemplo, com what. What é o que, né? Bora continuar com what. What. Desse do que não vai ter tradução. What do, só para deixar claro que é uma pergunta formal. What do you want? What do you want? A pergunta é o que você quer, tá? E o do, só para deixar claro que é uma pergunta, certo? Então, nesse tipo de pergunta com what do you alguma coisa, e aí um verbo diferente, sempre vai ser um verbo de ação. Por exemplo, what do you eat? Eat é comer e drink é beber. Então, what do you eat? Ou what do you drink? O que você come? O que você bebe? What do you drink? Observem que essa estrutura aqui, o what, o do, que não vai ter tradução, vai estar aqui só para indicar que é uma pergunta, o sujeito que está sendo perguntado e esse verbo do final, que é o que vai ser traduzido, ele sempre vai indicar um verbo que exige um complemento. Ah, o que você come? Quem come alguma coisa. O que? Quem bebe alguma coisa. Bebe o que? Tá? Eu fiz para you, mas pode ser outro sujeito. Por exemplo, em vez de what, eu poderia dizer where, onde. Porque o verbo go, o verbo ir, precisa de um complemento de onde, né? Onde se vai, ou quando se vai. Poderia ser quando também, mas não o que se vai, não. Onde se vai. Where do we go? Onde nós vamos? Where do we go? Onde nós vamos? E esse do aqui não tem tradução, ele está aí só para dizer que é uma pergunta formal. Where? Outra pergunta. When do we go? Quando nós vamos, tá? Quando nós vamos. É uma pergunta formal. What, where, when. Então esse do para pergunta. Observem que se for terceira pessoa, o que acontece com uma frase dessa, interrogativa? Por exemplo, ela. Terceira pessoa, por exemplo. What? Aí não é do. Terceira pessoa do verbo do verbo fazer é does. Do, aí ganha um é e um s, terceira pessoa. What does she What does she like? Por exemplo, do que ela gosta. Tá? What does, aí não é do mais, porque é terceira pessoa. What does she like? Ah, professor, mas não é she likes? Não. Aqui esse é o verbo mesmo na sua forma básica. Ainda que esteja na terceira pessoa, a terceira pessoa já está sendo marcada pelo auxiliar. Does, tá? Ficaria meio redundante a termos de inglês, né? Quem é nativo, se lesse what does she likes, ele ia olhar assim, duas vezes marcando a terceira pessoa, é meio pleonástico para eles, sabe? Outro exemplo para a terceira pessoa, para fixar bem, por exemplo, does he like you? Aí é uma pergunta fechada. Does he like you? Ele gosta de você? Does he like you? Tá? Ele gosta de você? Pergunta fechada. Terceira pessoa, does. A gente pode colocar na frente o what, que é o que, where, que é onde, when, que é quando. Os WH questions podem vir antes na frase, como podem não vir. Como nessa, does he like you? Tá? Quando não é uma pergunta de o que, onde, quando. É uma pergunta fechada. Does he like you? Ele gosta de você? Sim ou não?
ok? Em termos de do como auxiliar, eu queria mostrar isso. Perguntas, tá? To do. O verbo to do, ele sempre vai indicar, ele sempre vai estar associado a coisas relacionadas a ações, tarefas e atividades. Por exemplo, aqui no número 1 a gente tem work ou job. For example, do your job. For example, do your job. Faça seu trabalho. Está no imperativo, mas sempre job, work vai trabalhar com do, fazer. Porque às vezes é to do e às vezes é to make, que é o próximo verbo que a gente vai ver logo em seguida. I do my work. Tá? I do my work. Outro exemplo para job ou work. Dá uma ideia de tarefa, né? De atividade. Dishes. Tudo que tiver relacionado a housework. I do, for example, I do the são os afazeres domésticos, afazeres de casa. I do the housework. Isso aqui é housework, tudo junto. I do the housework. The dishes. Dishes são... esqueci em português. Panela, faca, talher, a louça, é isso, é a louça. The dishes são as louças. E a gente chama do. I do the dishes. Por exemplo, Helena cook. A Helena cozinha. Helena cook. And I do the dishes. And I do the dishes. Ela cozinha, eu lavo a louça. Dishes. I do the dishes. Então tudo que tiver relacionado a fazeres domésticos, a própria palavra tarefas domésticas como housework, work, job, to do, todos eles estão relacionados com o verbo do. O verbo fazer representado pelo do, ok? I do exercises. Ele está ligado a qualquer tipo de treinamento, seja ele físico, mental, que seja. Qualquer tipo de training também está relacionado ao do. A gente usa o do para fazer. Training, que é treinamento. Tá? I do exercises. Exercise. I do the exercise. A favor, certo? Um favor. I do a favor. You do a favor. Do you do a favor, please? Depois eu vou falar um pouco no do em outra situação, quando ele auxiliar. Que é o nosso próximo quadrinho. Do a favor. Thing. Então, tudo que tiver coisa, a palavra thing significa coisa. Remember strange things. Thing. Então, por exemplo, eu tenho muito trabalho eu tenho muitas coisas para fazer. I have many, muitas nesse caso, many things to do. Então o do ele vai estar associado a ações, tarefas, atividades, a qualquer coisa ligada ao work, a trabalho de casa, nesse caso aqui é o trabalho doméstico, housework, homework, por exemplo, também. A do the laundry, que é lavar as roupas, tá? Do exercise, ali atividades, ações. A favor é meio que uma exceção. Tem qualquer coisa que tiver associada à palavra thing.
O exemplo que eu dei é I have many things to do. Eu tenho muitas coisas para fazer. A palavra thing sozinha ou anything, something, everything e nothing. São 4. São esses aqui, ó. Not da ideia de não, certo? Not, thing, nothing. Quer dizer nada, 0 coisas. Certo? Anything. Any da ideia de alguma. Então, aqui foi colocado algumas coisas, tá? Nesse infográfico. Ouvir música, sei lá, tempo, pensar ideia, pesquisar, enviar e-mail, sei lá o que é isso, costurar, fazer trades, aqui uma moedinha, sei lá, conversar no tablet, enfim, várias coisas. Uma coisa, não importa qual delas. Uma coisa, anything. Alguma coisa. Qualquer coisa. Anything. Something. Something é uma coisa específica. É uma única coisa, mas é aquela coisa. Eu estou especificando. A gente pensa em apenas uma coisa e uma específica. Aí do something. Everything, todas as coisas. Então tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Everything. Certo? Nothing, nada, nenhuma coisa. Anything, uma coisa, mas não importa necessariamente qual que é dessas coisas. Eu trouxe de exemplo. Something, importa o que é essa coisa específica, é apenas uma, da ideia de apenas uma coisa. E everything, são todas as coisas ao mesmo tempo, tudo. Agora, a gente tem o verbo to make. O verbo to make, ele é similar, né, ao to do, porque ambos, se a gente for traduzir, vai significar fazer. Ué, tem 2 formas de falar fazer em inglês e não são sinônimos? Exato. A gente pode falar fazer, do, ou fazer, make. Dependendo de cada situação, vai se empregar uma forma de fazer. O verbo to make, ele vai estar relacionado a, for example, constructions. Está relacionado a constructions, construções. Constructions, assim, dessa forma que a gente está vendo ser escrita, mais voltada para o latim, que parece que o nosso construções, ela significa o processo de construir, tá? Construir algo, seja lá o que for. Pode estar relacionado com buildings. Buildings significa construção da ideia de construção civil. Pode ser, a gente pode estar falando de prédio, de casa, de ponte, tá? Se for com a ideia de obra civil é buildings. E também a gente usa make. E um terceiro sentido que o make vai ser utilizado, ele vai estar relacionado com criação de coisas. Então, criação, creating. Processo de criação de novas coisas, por exemplo. Creating ou creating, tá? Então, sempre estiver relacionado com uma dessas 3 coisas e tu quiser falar, fazer um prédio, fazer aquele experimento, fazer um novo invento, fazer qualquer coisa que esteja relacionada com constructions, buildings ou creating, vai ser to make e não to do, como a gente viu anteriormente, tá? Pode parecer estranho, mas, por exemplo, como a gente já acabou de ver, homework, que é dever de casa. Eu tenho homework, que é dever de casa, o dever que tu leva para casa para fazer. Não é só na escola que a gente tem dever de casa, né? Muitos trabalhos aí tem coisa para ser entregue, tem prazos e precisam ser entregues no dia e leva o trabalho para casa. I have homework to do. Eu tenho dever de casa, o trabalho para casa, que é trazido para casa, para fazer. Esse fazer vai ser to do, como a gente viu anteriormente, coisas ligadas ao work, homework, por exemplo, trabalho em casa, trabalho de casa, dever de casa, usa o do, ok? Mas o make, por exemplo, uma forma de usar o make, por exemplo, bolo, eu faço bolos.
Do ou make? Se eu estou fazendo, isso da ideia de processo de criação, de construção, tá? Então é make. I make bolos. Como é que é bolo em inglês? Cake. Já ouviu falar em cheesecake? É um bolo de queijo, apesar de ser doce. Pois é, cake. I make cakes. Eu faço bolos, tá? Porque não está relacionado com nenhum daqueles sentidos que a gente viu no do e está indicando uma ideia de criação, de criar algo novo. Ah, vou fazer, criar, né? Um bolo. Então vou fazer é um make. I make cake, tá? É muito decorando, é muito de tanto ouvir a gente acaba relacionando uma coisa já com outra sem parar para pensar. Se é construction, building, creating. Mas é processo, isso aí é day-to-day verbs. E são coisas que a gente usa todo dia, tá? A gente tem o exemplo do cake, que eu falei agora há pouco. Por exemplo, I know, eu sei. I know, com K na frente, I know how to make a cake. Eu sei como se faz um bolo. I know how to make a cake. Eu sei como se faz um bolo, tá? Exemplo. Sempre que tiver, deixa eu pegar outra cor aqui. Toda vez que tiver relacionado com comida, tá? Food, se quiserem escrever, viu? É interessante. Food, drink, ou meals, tudo que tiver a ver com comida ou bebida ou as próprias refeições, meal, tá? Sempre a gente vai usar o verbo make. Ó, eu usei para comida, né? I know how to make a cake. Eu sei como se faz um bolo. Ou I make cakes. Eu faço bolos. Por exemplo, com bebida. Deixa eu voltar aqui, ponteiro vermelho. Ainda do exemplo 1. Tá aqui, do exemplo 1. I make caipirinha, ok? I make caipirinha. Então, nesse caso aqui é uma bebida, é um drink, beleza? Poderia ser comida. I make cakes. Eu faço bolos. Nesse caso aqui, I make caipirinha. Eu faço caipirinha. Tá? Só exemplo. Sempre que estiver relacionado a comida, bebida ou refeição, se usa make e não do. Outro exemplo aqui, ainda nesse número 1. Para comida vocês viram o exemplo do cake, que é bolo. Para bebida vocês viram caipirinhas. E agora meals ou refeições, meals. I make. Fazer de cozinhar mesmo. I make my, for example, lunches. Eu faço os meus lanches. Nesse caso, lunch é uma refeição do dia. Quais são as refeições do dia? Deixa eu escrever aqui. Breakfast é o café da manhã. Lunch é a refeição que é realizada ao redor do meio-dia. E à noite tem o dinner. Aquele D de nordestino, dinner, que é o jantar. Essas são as principais refeições. Aí tem gente que inventou o brunch, que fica entre o breakfast e o lunch. Enfim, tem lá essas invenções. Mas a princípio existem essas três: breakfast, lunch and dinner. Quando a gente acorda, ao redor do meio-dia e pela noite, tá? Muita gente, lunch, mas lanche pra gente é só um lanchinho, mas pra eles também. Lunch, apesar de ser a refeição que eles têm ao redor do meio-dia, nos países de língua inglesa, a cultura é de que ao meio-dia a gente faz apenas um lanchinho. E a gente come bem no café da manhã, breakfast, aquela tradicional comida que é bem comum em filmes e seriados.
bacon, ovo, algo bem gorduroso, bem pesado. Aí tem um lanchinho na hora do almoço, lunch, tipo um sanduíche, simples, um sanduíche. Só um sanduíche às vezes, nenhuma bebida. E o dinner, que é onde eles realmente comem com qualidade, que aí tem vegetais, tem uma carne, um frango, enfim, uma proteína, um peixe. E os vegetais, geralmente é isso. Às vezes tem um arroz, não é todo dia, e feijão nem pensar. Isso é coisa de brasileiro. De latinos, na verdade. Certo? Então, as refeições são breakfast, lunch e dinner. Com qualquer uma delas, a gente vai usar o make. I make my breakfast. I made, por exemplo, no passado. Eu fiz meu café da manhã. Eu mesmo que fiz, sabe? I made breakfast. I made my lunch. I made dinner. Made, tá? Continuando aqui. Dando continuidade, a gente tem profit. Profit significa lucro. Lucro, então, está relacionado a money. Money. Tem gente que fala money. Money. Tá? Tudo que tiver relação com dinheiro é make. Por exemplo, he make money. He make money. Ele faz dinheiro. Tudo que tiver relação a money, a dinheiro, coloca aqui no cantinho, ó. Se usa make para fazer e não do. Ok? Aqui a gente tem outro exemplo. Suggestion. Suggestion. Suggestion é uma espécie... significa sugestão, na verdade. Suggestion. Sugestão, por exemplo. She... o passado de make, tá? Só para ficar compreensível nessa frase. Passado de make é made. Lembra de made in China? Pois é. Made. She made a suggestion. Aqui, ela fez uma sugestão. She made a suggestion. Então ficou no passado. Ela fez. Ela não faz. Ela fez uma sugestão. Ó, ela deu uma sugestão. Ela fez uma sugestão. Tá? Então vai estar relacionado. Pode estar relacionado também o make com decisions. Decisões. Com discursos mesmo, speaking, com falar, tudo tiver ligado a falar, como suggestion, como speech, que é discurso, tiver a ver com sons também, barulho, isso aqui é um N, sound, speak, decision, speak, sound, planes, decisões, fala, sons, planos, comentários, tá? Tudo isso vai se usar make. Eu vou trazer um exemplo aqui embaixo, do exemplo do numeral 3 aí, de decision, speak, sound and planes. Eles fazem planos. Tá no presente. They made. No passado, M-A-D-E. They made plans. Eles fizeram planos, tá? Os dois estão corretos. Um está no presente e outro está no passado. They make plans. Eles fazem planos. Outro exemplo aqui. Eles fazem planos. They make plans. Mais um exemplo para o número 3. A ver com sons. Noise é barulho. The dog. The cat. O gato faz barulhos estranhos. The cat make strange noise.
ok? Tiver relacionado com fala, com barulho, com planos, com decisões, se usa make. Outro exemplo que eu poderia citar: He make bad comments. Ele fez comentários ruins. He made bad comments. Ele fez comentários ruins. He made bad comments. Comments está relacionado com fala. Está relacionado com fala, decisions, sound ou plans. Então se usa make e não do, ainda que signifique fazer, tá? She make me depois do verbo, né? O verbo é make. She make me love her. Ela me faz amá-la. A tradução seria: ela me faz amá-la. Então, coisas relacionadas, substantivos abstratos, coisas assim ligadas a sentimentos, por exemplo, coisas intangíveis. Vou colocar aqui coisas intangíveis, coisas abstratas, tá? A gente usa make para significar fazer e não do. Outro exemplo, por exemplo, coisas abstratas, happy. Um exemplo aqui para o 4, tá? Happy. I make my parents happy. Por que eu não do? Porque tem a ver com sentimentos, tem a ver com coisas intangíveis, com coisas abstratas, como a felicidade. Não é uma coisa que tu toca, né? É uma coisa abstrata. Tu sente, não toca. Então, I make my parents happy. Eu faço meus pais felizes. Só um exemplo. Aí na última forma que comumente é utilizado o verbo make, quando significa fazer, tá? A gente tem aqui of gold, um exemplo, de ouro, quando indicar. Deixa eu apagar aqui esse breakfast para ficar mais organizado. Já que a letra é feia mesmo, pelo menos organizado. Por exemplo, então, quando significar: aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4 e quinto e último, quando significar coisas, a origem de coisas ou o material que elas são feitas. Origin ou materials, tá? Quando indicar a origem ao material. Lembra que eu falei há pouco, que vocês já devem conhecer? Made in China. Feito na China. Então não é do in China, ainda que do também signifique fazer. Mas como está relacionando com uma origem, a proveniência da coisa, então made in China. Of gold. This ring. Este, né? This ring. Este anel. Is é feito, passado, né? Da ideia de passado. Is made. Is made of gold. É feito de ouro. Esse anel é feito de ouro. This ring is made of gold. Ok? Então, organizando aqui, ou tentando organizar. Tentando organizar aqui, a gente tem aqui no cantinho, ó, onde está separado. O verbo to make é utilizado quando? Quando indica constructions, o processo de construção. Buildings, relacionado a prédios, casas, pontes. Creating, criando uma coisa nova, fazendo algo, tá? Quando tiver relação, número 1, com comidas, bebidas ou refeições. Food, drink and meals. Número 2, quando tiver relação com dinheiro, money. Número 3, quando tiver relação com falas, sons, decisões e planos. Speaking, sound, plans e decisions. Quando forem coisas abstratas. Número 4, intangíveis, como happy ou love ou qualquer sentimento, tá?
Número 5, quando tiver relação com a origem da proveniência da coisa ou material, como é o caso made in China, made in Brazil. O exemplo que eu trouxe aqui foi this ring, esse anel, is made of gold, é feito de ouro, tá? Para finalizar aqui, a gente tem, recapitulando, o to do e o to make. Ambos significam o verbo fazer. Aqui, olhem para cá, to do está relacionado com ações, tasks and activities, ações, tarefas e atividades, como, por exemplo, work, ou job, trabalho, emprego, afazeres domésticos também, que é uma forma de trabalho, enfim, tá? Se usa o verbo to do. Training, relacionado com qualquer tipo de treinamento, físico, mental, não importa. Training também tem a ver com o verbo to do. Palavras que terminam com things ou as próprias things, coisas, tá? Something, everything, anything, nothing. Exceptions, o exception que eu mostrei foi a favored, que se usa o verbo to do, mas não se encaixa em nada disso. E aí tem o to make. O verbo to make está relacionado com coisas de construção, processo construtivo, buildings, construção civil mesmo, e creating, que é coisas criadas. Tá? A gente tem, se por um lado a gente tem os afazeres domésticos com o verbo to do, coisas relacionadas a comida, bebidas e refeições, é o verbo to make, fazer de montar mesmo, montar sanduíche, fazer o almoço, fritar enfim, to make. Food, drinks and meals, comida, bebida e refeições. Número 2, coisas relacionadas ao dinheiro, make money, make profit, profit é lucro. Número 3, coisas relacionadas, a gente usa to make com coisas relacionadas a decisions, plans, sounds and speaking, tá? Decisões, planos, sons e a própria fala, como comments, comentários, speech, que é discurso, ok? Intangíveis, coisas abstratas, geralmente é to make, nessa ideia de criar, e coisas que dão ideia de origem ou material de fabricação, é o to make também, que a gente vai usar. Bom, pessoal, essa foi a videoaula de número 9. Você está muito próximo de reunir finalmente as 3 joias do conhecimento e finalizar esse curso de inglês básico com sucesso. Fui!